E aí, vamos ver o Foreman em funcionamento então? Então, vou começar configurando um Compute Profile, que nada mais é do que configurações pré-definidas para a máquina virtual. Aqui eu vou dar o nome de Default. Essa configuração vai valer para o resource do libvirt. Aqui eu posso falar que a máquina vai ser criada com uma vCPU, quantidade de memória eu vou deixar 2 GB. Aqui eu já vou arrumar qual que vai ser a rede, que é a rede local. Eu vou apontar o storage de disks e vou falar que os discos sempre vão ser criados com 30 GB. E o type do disk dentro do libvirt vai ser o kcal. Lembrem-se que essa é uma configuração que eu vou deixar pré-definida. Eu posso usar ou não essa configuração. Aqui em Groups, vou deixar também um grupo criado, default também. Ah, não. Antes de configurar o Groups, eu vou importar aqui os manifestos do Puppet. Deixa eu acessar a máquina do Puppet aqui. Ele vai procurar esses manifestos dentro de etc, Puppet, Code, Environments, certo? Então ele vai procurar esses diretórios aqui, ó. Por padrão, ele já leva o Production. Aqui eu já estou levando um environment meu aqui, ó, que é o repositório que eu usei para instalar o Foreman. Se entrar aqui dentro dele, tem lá as configurações, lá os scripts do Foreman. Olha lá, os módulos ficam dentro de módulos, certo? Então, na hora que eu der um import, ele vai reconhecer que tem um environment chamado HomeJab. Eu vou selecionar ele e aí ele já traz aqui o environment para mim. E daí aqui em classes, ele já mostra quais que são as classes. Agora sim, eu vou criar lá o grupo. Bom, aqui eu vou dar o nome de default. Vou marcar o environment do HomeJab. Compute Profile foi aquele que eu acabei de criar. Default também. E aqui ele detectou que já tem uma máquina de Puppet Master nesse Smart Proxy. A Puppet CA fica nesse Smart Proxy. Aqui já tem os módulos do Puppet, que eu posso já incluir nesse grupo, mas nesse caso eu vou deixar para incluir depois. A rede local. Sistema operacional, já vou deixar fixado já o CentOS. Aqui, bootloader, vou deixar marcado PXE BIOS. Eu já explico isso aqui. E agora eu tenho que definir uma senha um pouquinho mais complexa. Parameters. Aqui eu vou ter que configurar alguma coisa também, mas espera só um pouquinho. Então, já temos o grupo default. Então, de configuração básica, acho que é só isso. Bom, aqui, para funcionar o SSH Remote, tenho que voltar lá na rede. Lembram que essa aba aqui não estava aparecendo antes? Ela só apareceu depois que eu habilitei o plugin do SSH Remote. Então, vou marcar que quem vai fazer o SSH vai ser a máquina de TFTP. E agora, aqui nos scripts de provisionamento, eu tenho que marcar um script, que no caso é um script meu, esse script aqui, eu tenho que marcar esse script para ser usado com os sistemas operacionais para CentOS. Aqui está faltando um parâmetro ainda nesse script aqui, está faltando uma linha, que é um snippet. O que é um snippet? Aqui dentro do Foreman, nada mais é do que um script aqui dentro do Foreman mesmo. Então, isso aqui é um shell script, porém ele está misturado com a linguagem Ruby aqui, que ele vai gerar esse script e vai jogar esse script para dentro da máquina que vai estar sendo provisionada pelo Foreman. Então, aqui ele vai rodar já um snippet para configurar a rede. Lembrem que lá na rede lá eu configurei que as máquinas vão ser configuradas dentro dela como IP estático. Então ele vai pegar o IP que o Foreman sugeriu para ele e vai embutir dentro da máquina e vai reiniciar o serviço. Aí aqui eu vou chamar um snippet, que é um outro script aqui dentro do Foreman, que vai verificar a presença de usuários necessários para fazer o SSH na máquina. Se esse usuário não existir, eu posso definir com que ele seja criado. E eu também consigo levar a chave pública desse usuário. Então aqui já é mais um ajuste técnico meu, para garantir que as máquinas conheçam quem que é o Puppet Master e quem que é o Puppet CA. Instalação do repositório do Puppet, configuração do serviço do Puppet, ó, vejam que eu já estou configurando na versão 4. E aqui eu dou um start, inicio o Puppet a primeira vez para ele se cadastrar no Foreman. Depois deixo habilitado o Puppet no boot e também inicio o Puppet.
Bom, com esse script devidamente configurado, aqui eu marco ele como finish e também marco ele como para ser usado em máquinas de CentOS. Aí você me pergunta, como é que esse script foi parar aí dentro? Então, esse script ele está na instalação do Foreman. Aqui, lembrem que eu rodei esse script aqui para instalar o Foreman. Então, ó, foi nessa linha aqui, ó. Logo depois de instalar o Foreman, eu usei o comando do Hammer para procurar o script que eu criei com esse nome aqui, CentOS Finish. E como ele não encontrou, ele importou o script de dentro dessa pasta mesmo. Então, ele está dentro dessa pasta. Certo? Então, eu usei o próprio Hammer para importar o script no Foreman. Então, depois de associar ele aqui nas máquinas para os sistemas operacionais de CentOS, eu tenho que vir também aqui em Sistema Operacional e no CentOS. E aqui em Templates, eu tenho que falar que eu vou usar aquele template. Porque pensem assim, eu posso marcar vários templates lá para ser usado como CentOS. Então, aqui ele ia aparecer vários templates, aí eu teria que marcar qual deles eu iria estar usando. Submit. Então, agora, lá no grupo que eu criei lá do default, eu vou adicionar 3 parâmetros. Esses 3 parâmetros é referente ao SSH Remote. Então, o primeiro parâmetro é o SSH Key. O segundo vai ser qual vai ser o usuário de conexão SSH. E o terceiro, ele é um parâmetro que eu pergunto que se o usuário que eu defini aqui não existir, se ele vai ser criado. No caso, eu vou falar que sim. E eu vou falar que o nome do usuário que deverá existir vai ser Nariga. E essa chave, eu tenho que pegar ela dentro do Smart Proxy. Então, aqui, essa chave foi configurada com o usuário de Foreman Proxy. Então, vai ficar em usr share foreman proxy.ssh.pub. Então, é essa chave que eu devo colocar nesse valor aqui. Deixa eu ver se ela é isso mesmo. Então, agora, a hora que eu criar a máquina... Bom, vamos criar então a máquina. Aqui eu vou dar o nome dela de master. Vou usar o grupo default e vou fazer deploy dentro do libvirt. Então agora ele já carregou várias coisas para mim. Já falou que eu vou ficar na rede local lá do Foreman. Já trouxe aqui o sistema operacional. Por enquanto eu vou fazer o deploy a partir de uma imagem. Aí lembra aquelas configurações que eu deixei lá, pronta lá no profile. Então nesse caso aqui, como eu estou usando uma imagem, ele não vai respeitar o valor de 30 GB. Ele vai respeitar o tamanho do disco da imagem, que é 20 GB. Aqui em parâmetros, veja que ele herdou o parâmetro que eu defini lá no grupo do default. Vou dar um submit. Então, nesse momento, ele já deve ter criado a máquina. Aqui, ó, master. Então, aqui ele já deve ter 2. Ainda a máquina não deve ter bootado ainda. Olha lá, a máquina está lá. Vou fazer um SSH nela, usuário root. Vou tentar a senha que está na imagem. Ela logou com a senha da imagem. Então, ele ainda está trocando. Então, tail -f. Esse arquivo aqui é o arquivo de log do script que está sendo executado no momento, que é aquele script que eu mostrei lá no começo. Bom, ficar mais fácil de entender, né? Esse script aqui, ó. Ah, não tem o vim. Certo? Então, olha lá, ó, tudo que eu defini. Ele está jogando a chave lá do TFTP. Aqui ele está criando o usuário, ó, não tinha usuário Nariga, então ele criou. Aqui ele está configurando a senha de root, está jogando os endereços dentro lá de hosts. Bom, aqui eu já expliquei tudo, então. Então, o que está acontecendo? Nesse momento aqui, que ele está em Provising Progress, ele está executando esse script. Então, esse script está rolando nesse momento. E ele joga o log dentro desse arquivo. Olha lá, ó, terminou. Terminou e já está executando o Puppet Agent. Aqui em Reports, ele aparece aqui os reportes do Puppet. Então, olha lá, executou a primeira vez, não aplicou nada e executou a segunda vez. Então, vamos configurar aqui, ó, em Config Groups, vou configurar um grupo de módulos do Puppet. Vou dar o nome de Docker. O que ele vai fazer? Ele vai instalar o Docker. Então, vou configurar o repositório local que eu tenho aqui na minha rede, todos esses daqui. Aí depois eu vou instalar o Docker.
Aí eu já tenho já manifest para criar o swarm, certo? Vou dar um submit. E agora lá na máquina, cadê ela? Eu vou editar e vou incluir o grupo de módulos do Puppet chamado Docker. Então, deverá ser modificado aqui os repositórios, certo? Aqui temos os repositórios padrões do CentOS. Vou deixar um tail rodando aqui no Messages. E vou já tentar rodar o SSH Remote, que eu já tenho um SSH aqui para o Puppet. Só que esse SSH que ele vai fazer, ele vai tentar rodar o Puppet Agent na versão 3. Eu vou fazer um clone desse template de SSH Remote e aqui eu vou falar que vai ser Puppet 4 Run. E qual que é a diferença? Eu vou ter que pegar esse valor with Puppet. A diferença é essa aqui, que por padrão ele vai procurar isso aqui no path da máquina e ele não vai encontrar. Então substitui isso aqui. E agora na máquina eu posso marcar aqui, vir aqui em Select Action, Remote Job. Aqui eu vou falar que eu vou executar um Puppet e aqui ele já traz os dois templates que eu tenho lá. No caso o Puppet 4. Então aqui eu estou com um tail, aqui o tail, submit. Olha lá, ó, já está executando o Puppet, fez o SSH e rodou o Puppet Agent. E o que ele fez? Aqui ele deu falha, ó, deu falha ao instalar o Puppet, o Docker Engine. Por quê? Porque ele tentou instalar o Docker Engine antes de configurar os repositórios. Então se eu for vir aqui agora, repo list, olha lá, todos os repositórios que tinha do CentOS saiu. Eu vou rodar mais uma vez. Agora sim, está instalando os pacotes do Docker. Olha lá, vejam que completou aqui. Então aqui em hosts, eu tenho que dar um refresh antes. Aqui em hosts ele já aparece aqui. Mostra a saída, como foi só um Puppet Agent, então não teve nenhuma saída no comando. E agora nessa máquina master, eu vou levar um manifesto do Puppet para criar o swarm do Docker. Que é esse manifest. Vou deixar isso aqui rodando. Vou abrir uma nova aba aqui. E eu vou criar a máquina agora a partir via TFTP. Eu preciso configurar uma mídia de instalação e também configurar um template de particionamento. Deixa eu entrar aqui no sistema operacional, CentOS. Então aqui o template de particionamento, eu já tenho aqui um pré-definido que é o Quick Start Default. E a mídia de instalação, eu vou levar a mirror, o repositório do CentOS. E eu preciso configurar também alguns templates aqui, ó. Procurar como Quick Start. Aqui, ó, esses templates aqui, ó. Eu tenho que associar todos esses aqui ao CentOS. Bom, eu tenho que vir aqui no template, associate e associar ao sistema operacional CentOS e dar um submit. Depois tem que ir lá no sistema operacional, no CentOS, vir aqui em template e marcar aquele template que eu acabei de associar lá. Porém, eu tenho que fazer isso com todos esses templates aqui, ó. Só que eu não vou fazer isso aqui manual, né? Tenho um script já pronto para isso. Que é esse script. Ele vai procurar por todos os templates chamado Quick Start. Vai ignorar o que tem Finish, porque já está configurado de Finish lá, que é um template meu. E vai configurar esses sistemas operacionais. E depois ele vai adicionar cada template ao sistema operacional CentOS e depois ele vai no sistema operacional CentOS e associar esses templates. Bom, então aqui se eu for no sistema operacional, ele já deve ter estar todos associados. No cancel. Para agilizar a instalação, eu vou configurar um repositório local aqui da minha rede. 192 CentOS. Eu vou configurar esse repositório local para ele não ficar saindo para a internet. Então aqui, ó, create, eu vou colocar CentOS local e aqui eu vou colocar essa URL. Marcar sistema operacional Red Hat e dar um submit. Aí eu tenho que ir lá no sistema operacional e também marcar
essa mídia de instalação. Aqui. Então agora estamos preparados. Vamos criar então uma máquina. Eu vou deixar com o nome que ele sugeriu. Deixar ele carregar tudo. Aqui na rede, lembre que eu não preciso usar realmente esse IP. Eu posso falar para ele entregar, por exemplo, o IP 11 para essa máquina. Sistema operacional, agora sim, ó, vou usar a instalação via TFTP. Aqui eu vou falar qual vai ser a mídia de instalação, no caso eu vou usar a local. O template de particionamento. Máquina virtual, aqui já está configurado, ó, tudo certinho. Agora ele vai respeitar esse valor aqui, ele vai criar um disco com 30 GB e já vai particionar. Submit. Então agora ele deve estar criando uma máquina. Cadê? Essa aqui. Geralmente, a primeira vez que eu crio uma máquina via TFTP pelo Foreman, ele dá erro. Não sei porquê, se é algum cache que ele tem que fazer da imagem TFTP, algo assim. Porém, dessa vez ele está indo de primeira, olha. Então fica a dica, se acontecer a primeira vez que for instalar uma máquina via TFTP com o Foreman, não fique achando que tem alguma coisa de errado. Tenta lançar de novo, tenta criar de novo para ver se dá o mesmo erro. Então aqui eu vou deixar ela criando, que aqui o TFTP vai demorar um pouquinho mais, né? E aqui eu vou criar uma máquina já para fazer parte do cluster de Swarm. Então aqui eu vou criar via template mesmo, vou dar o nome de Node 0. Vou colocar ela no grupo. Aqui eu já vou levar a configuração do Docker. Fazer via imagem. E deixar criando ela. Lá no Swarm, a primeira máquina que foi criada com o Docker foi essa aqui, né? Ó, essa saída aqui é a saída da criação do Swarm. Então, vou dar um cat Swarm. A Node 0 acabou de subir. Dá uma olhada nos reportes do Puppet. Aí, já fez a segunda vez. Forçar aqui o Puppet Agent. Olha lá o TFTP sendo instalado já. É que isso aqui tá sendo pego da minha rede local. Se tivesse vindo da internet ia estar demorando um pouquinho mais ainda. Aí, sucesso. Um refresh. A saída aqui sempre vai ser status zeros. Vou voltar aqui nos reportes, ver se fez tudo. Bom, acredito que fez tudo o que precisava. Então agora eu vou colocar essa máquina, deixa lá no começo. Eu vou colocar esse node aqui dentro do cluster do Swarm. Então aqui nós temos a saída do ID para adicionar a máquina no cluster. E aqui, docker node ls. Isso, vou deixar um watch aqui. E vou executar esse comando aqui. Comando. Então ela deverá aparecer aqui. Olha lá, ó. Executou. E já veio com sucesso. Aqui está terminando a instalação via TFTP. Vamos subir um Nginx então aqui no cluster do Swarm. Então eu vou rodar isso na máquina master, né? Sempre tem que ser. E aqui como comando eu vou criar um serviço bindando a porta 80 com o nome Web Servers, apontando para a imagem Nginx. Aí depois, logo em seguida, eu vou dar um Docker Service LS e depois um Docker Service PS Web Server para ver em qual node que
que o serviço foi parar. Aqui vamos deixar um Docker Service ls. Olha lá, já criou. Só que ele ainda não colocou nenhuma réplica. Então aqui é Docker Service PS Web Server. Então aqui ele deu falha ao criar na máquina master, aí ele foi lá e já deixou rodando na Node 00. Qual que é a IP mesmo da Node 00? Então IP final 5. Então se eu jogar aqui no navegador, aí, então é isso. Ficou devendo só o TFTP, que também já está terminando. Está executando uma pós-instalação, olha lá, instalando o EPEL. Agora ele vai instalar o repositório do Puppet, vai adicionar o usuário, vai atualizar o sistema também. Toda essa configuração está definida nesses scripts aqui, ó. Nesses scripts aqui. Eu não sei bem exatamente o que está em cada um deles, mas eu estou usando os scripts que veio com o Foreman mesmo. O único script que é meu, que eu personalizei, é o script de finish. Então já fez a configuração da máquina, a máquina já botou a telinha do Grub e já está sendo iniciado o sistema. Bom, nesse momento aqui já deve ter um reporte do Puppet lá, nessa máquina. Olha lá, ela aqui, ó. Então, para finalizar, eu só vou colocar ela dentro do cluster do Swarm. Aqui eu vou marcar o Docker. Dessa vez eu vou fazer a configuração do Swarm aqui via Node. Cadê? Lá no Puppet. Aqui eu tenho vim Node. Eu tenho dois parâmetros, que é esse aqui, ó. Vou configurar ele dentro da classe do Puppet. Node. Então aqui, esse manifesto é esse manifesto que eu tá aberto aqui. Então, token. Dá um submit. Falta mais um. E o master. Deixa eu ver se ele aparece aqui já, esses parâmetros. Ainda não. Deixa eu entrar de novo na máquina. Editar. Aqui eu vou levar o manifesto de Node. E aqui tem que aparecer lá. Apareceu aqueles dois parâmetros. Que nada mais é que o IP do master. É o 2, né? Aqui. E aqui o token. Dá um submit. E aqui o IP dela é o final 11, né? Que é a que eu defini na mão. Vou acessar ela. Aqui a senha que já está definindo do grupo. E vou rodar o Puppet daqui. Eu esqueci de adicionar os repositórios, então. Agora sim. Esse warning aqui é normal. Está falando que eu deveria usar esse allow virtual na criação do manifest. Olha lá. Adicionou a máquina já como um nó do cluster de Swarm. Aqui vejam que ele está reportando com erro, por causa que deu esses erros aqui em cima, que eu não tinha adicionado o repositório do Docker. Mas se eu atualizar, ele já saiu o erro. Aquele erro lá é referente a essas duas execuções aqui, ó. Aí depois de tudo isso, temos aqui um service de Nginx já rodando. Então depois de tudo isso eu posso vir aqui, selecionar as máquinas e remover elas. Falta a master ainda. Aí, terminou. Aí, máquina removida. Então, o que eu queria falar sobre o Foreman, acho que é só isso mesmo. Acabei falando até mais, né? Tinha algumas coisas que não estava previsto para falar. E tem muita configuração ainda que eu poderia fazer. Poderia adicionar sistemas operacionais, ligar o Foreman
em tecnologias de cloud computing como OpenStack, Google Cloud, AWS. E toda a instalação eu gravei. Eu não fiz nada além do que está gravado, então que se alguém quiser usar os scripts, eles estão lá no meu repositório. Eu não sei até quando eu vou deixar lá, porque eu mexo muito, acabo editando. Provavelmente eu melhore e não apague nada. Mas é isso então. Até mais.